Vamos lá falar sobre Dual Avatar. Bom, essa é a minha decklist. Vou explicar pra vocês como o deck joga. A principal magia do deck é definitivamente o convite dos dois avatares. O Dual Avatar, eu sempre confundo Dual Avatar com Dual Avatar, não sei porquê. O Dual Avatar, que é os dois avatares, é um deck de basicamente dois monstros, que são o Yuhi e o Kokoku, e eles viram fusões. É um deck de fusão, basicamente. E essa é sua magia de fusão. Você usa essa magia para fazer fusão. O que essa carta faz? Você descarta uma carta e você invoca, enche o seu campo de ficha. Quanto puder, você enche de ficha. E essas fichas são monstros do Avatar, tá? É a ficha nível 2, ataque 0 e defesa 0. E depois que esse efeito resolver, pelo resto desse turno, você não pode invocar monstros por invocação especial do seu deck adicional, exceto monstro de fusão. E todas as fichas que você controla não podem ser oferecidas como tributo e são destruídas durante sua fase final. Depois de você invocar essas fichas, você aplica este efeito até 2 vezes. Você invoca por invocação fusão um monstro de fusão, 2 avatares do seu deck adicional, usando monstros da sua mão ou do campo. Ou seja, você usa as fichas que você invocou para fazer fusão e você consegue fazer fusão 2 vezes ativando essa carta, tá? Vou explicar como isso funciona no combo na hora do replays. Ela é a sua principal carta, você usa 3 cópias e você tem formas de conseguir buscar essa carta. E a sua principal forma é utilizando o Yuhi. O Yuhi ele é um monstro guerreiro nível 4, com 1100 de ataque, tá? 1000 de defesa. E ele tem o seguinte efeito: você pode escolher um monstro, 2 avatares que você controla, destruir, e se isso acontecer, você adiciona uma magia 2 avatares do seu deck à sua mão. Então você destrói um monstro 2 avatares, que pode ser uma ficha, se você quiser. Você tem outras formas de invocar a ficha sem ser pelo convite dos 2 avatares, tá? Sem ser pela sua magia de fusão. E você destrói esse monstro, você pode destruir o próprio Yuhi, tá? Pra buscar uma magia. E é isso, o Yuhi busca magia. Ou essa é outra spell que já falo dela. O outro efeito do Yuhi é o seguinte: se um ou mais monstros de fusão, 2 avatares com face para cima que você controla, que forem invocados por invocação fusão, usando um monstro de efeito como matéria, forem destruídos em batalha ou por efeito de carta do seu oponente, enquanto esse card estiver no seu cemitério, você pode adicionar esse card à sua mão, só pode usar o efeito dele uma vez por turno. Tem que ser um monstro de fusão usando um monstro de efeito como material. Porque normalmente você vai fazer fusões, às vezes você vai fazer fusão utilizando só ficha. E se você faz fusão utilizando só ficha, quando ela é destruída você não consegue ativar o efeito do Yuhi no seu cemitério. O outro monstro que usamos é o pé dos 2 avatares Kokoku, tá? Ele também é guerreiro, nível 3, tem 800 de ataque e 2000 de defesa. Qual é o efeito dele? Se ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar uma armadilha do avatar do seu deck à sua mão. Ele é um buscador, normal special dele busca uma armadilha do seu deck, do arquétipo. Além disso, durante o turno do seu oponente, se um ou mais monstros do avatar com face que você controla, exceto o próprio, forem destruídos em batalha ou por efeito de carta, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão e depois você pode aplicar o seguinte efeito: você destrói um monstro do avatar que você controla e você invoca por invocação especial um monstro fusão do avatar do seu deck adicional. Resumindo, se um bicho ser destruído por batalha ou por efeito e você tem um Kokoku na sua mão, você invoca ele, destrói um monstro do avatar, que pode ser o próprio Kokoku, tá? E você invoca uma fusão do seu deck adicional. Já eu chego nas fusões. Para ter mais consistência ainda, usamos uma rota. Os 2 monstros do arquétipo são guerreiro. E para ter mais consistência ainda, temos a magia de campo, que é a perfeita Sync A1. Ela diz o seguinte: quando ela é ativada, você adiciona um monstro dual avatar do seu deck à sua mão. Simples e prático, ou seja, esse deck tem muita consistência. Consistência esse deck tem. Além disso, se você controlar um monstro de efeito dual avatar, você pode invocar por invocação especial uma ficha. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional pelo resto desse turno, exceto monstros fusão. Então você se trava ali pra fusão, mas seu deck só vai fazer fusão, basicamente. É basicamente isso. Essa é a consistência do deck. A sua principal magia é a fusão, tá? Você chega nela através do Yuhi e você chega no Yuhi através do campo e da rota. Por que você não usa 3 Yuhi? Porque você normalmente não quer abrir com múltiplos, tá? E eles se reciclam no cemitério, você não precisa ter 3, tá? Você tem 2 Yuhi, você tem a rota, 3 cartas e você tem 6. E você tem 3 campos, 6 formas de acessar o Yuhi. E o Yuhi você quer acessar para chegar na fusão, ou seja, você ainda tem mais 3 fusão. Ou seja, 9 cartas de consistência. Não precisa usar 3, não precisa ter 10. Porque você vai abrir com múltiplas dela na mão e vai começar a se brincar. Quer comprar outras coisas. Eu uso 3 do Kokoku porque a normal summon dele me gera uma carta. E ele na mão também é bom, porque ele é uma hand trap, tá ligado? Então, eu acho ele mais interessante do que o próprio Yuhi. Embora o Yuhi seja mais importante para você acessar a sua fusão. Enfim, agora vamos falar das outras magias e armadilhas do arquétipo. A outra magia que é buscável pelo Yuhi, tá? É a magia rápida do arquétipo, que é a derrota do mal pelos 2 avatares. Você escolhe um monstro do avatar que você controla e um card que seu oponente controla e você destrói ambos. E depois, se você destruir um monstro de fusão 2 avatares que você controla com esse efeito, você pode aplicar esse efeito. Ou você compra uma carta, ou você bane o card do cemitério do seu oponente. Normalmente você vai comprar uma carta. Então é bem simples, tá? É uma interação. Você ativa ela, destrói um monstro seu e um monstro do oponente. Se o seu monstro for um monstro de fusão, você compra uma carta. Basicamente isso.
É bom porque é uma interação buscável, né? Pelo efeito do Yuri. E as traps, tá? A principal trap é definitivamente o retorno de 2 avatares, que é um reborn do deck. Você escolhe um monstro de 2 avatares do seu cemitério, você invoca ele por invocação especial, e depois, se o nível do monstro que você invocou era 4 ou menos, você invoca uma ficha. Mas isso aqui, normalmente, você não vai querer invocar os seus monstros de main deck, tá? Você vai querer invocar suas fusões através dessa carta. Eu não tenho 3 dessa, como tapa-buraco, eu uso a união dos 2 avatares, que ela diz o seguinte: durante essa fase principal, você bana uma magia ou armadilha 2 avatares do seu cemitério e você copia o efeito. Ou seja, depois que você já utilizou a retorno, você pode setar essa carta, banear retorno do seu cemitério e ativar uma terceira retorno através dela, tá? Mas é claro que você pode banir a sua magia rápida para ter o efeito dela, você pode banir a sua magia de fusão para ter o efeito dela. Essa aqui é uma carta mais flexível, você não precisa necessariamente banir a sua trap, tá? Por isso eu uso uma copiazinha dela. E o deck se fecha com 3 books. Se você tiver prisão, se você tiver a prisão de gelo, você bota. Se você tiver compulsório, você bota. Se você tiver crackdown, você bota. Eu não tenho nenhuma das 3, então uso o book, o bom e velho book, que ainda funciona. Agora vamos falar das fusões, tá? As fusões que você chega, que são as win condition do deck, tá? A primeira delas, eu diria a mais importante, é a punho dos 2 avatares Argyou com armadura. Você faz ela utilizando 2 monstros de 2 avatares, tá? Pode usar 2 fichas. E ele tem o seguinte efeito: se esse card for invocado por invocação especial, você não precisa ser invocação fusão, tá? Ou seja, se ele vem do cemitério através da trap, ele também ativa esse efeito. Você pode escolher um monstro de posição de ataque que seu oponente controla e destruir, e além disso esse card não pode atacar diretamente pelo resto desse turno. É uma destruição de monstro em modo de ataque. Show. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno, enquanto você controla um monstro de fusão, 2 avatares, que foi invocado por invocação fusão, usando um monstro de efeito como matéria. Todos os monstros de fusão, 2 avatares que você controla ganham 300 de ataque e defesa. É um buffzinho ali de ataque e defesa que ele dá, mas o efeito dele mais importante mesmo é essa destruição de monstro, é a forma que você vai utilizar para controlar o jogo do oponente, para tirar coisas do oponente, tirar monstros. E é a sua principal fusão. A sua outra fusão é uma fusão mais controle, tá? Que é as pés dos 2 avatares, um Gil com armadura. Você também faz ela utilizando 2 monstros de 2 avatares e ela tem o seguinte efeito: se um mais monstros de fusão 2 avatares que você controla seriam destruídos por um efeito de card, em vez disso você pode destruir um monstro 2 avatares que você controla. Ela escolhe ali qual monstro 2 avatares que é o que vai ser destruído. Durante a fase principal, se você controlar um monstro de fusão 2 avatares que foi invocado por invocação fusão, usando um monstro de efeito com matéria, efeito rápido, você pode escolher um monstro com face pra cima que foi invocado por invocação especial do seu deck adicional e você nega os efeitos até o final desse turno. Esse é o problema, tá? Tem que ser um monstro do deck adicional, tem que ser um monstro invocado por invocação especial do deck adicional. Eu sei que a maioria dos decks usa o monstro do deck adicional, só que vão ter algumas situações que ela não vai ser útil. Que o oponente não vai invocar um monstro do deck adicional e ela vai ficar lá sem ativar efeito. As fusões poderiam ser melhores, tá? Essa aqui poderia destruir qualquer carta, liderar com back row. Essa aqui poderia negar qualquer monstro, seria melhor. Quando essa carta destrói aqui monstro, ela não pode atacar diretamente, o que é chato. Enfim, as fusões poderiam flutuar de alguma forma. Esse deck é meio esquisito. E por último, temos aqui o nível 8, que é o 2 avatares Kongyou edificado. Para fazer ele, você usa um Yuri e 2 monstros 2 avatares, ou seja, ele pede especificamente o Yuri, tá? E qual é o efeito dele? Se esse card batalhar, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos até a final da etapa de dano, ele baixa tranquilo. Além disso, se esse card atacar, depois do cálculo de dano, você pode devolver um monstro que seu oponente controla para a mão. Quando um card de magia ou armadilha que seu oponente controla ou seus efeitos forem ativados que escolham como alvo esse card no campo, enquanto você controlar 2 ou mais monstros de fusão, olha o tanto que é específico isso, você pode negar a ativação. Ou seja, você precisa ter 2 monstros de fusão para negar um alvo nele. Muito específico, cara. Não precisava ser tão específico. Tipo, ele poderia ter o efeito normal de negar um alvo nele. Ou sei lá, você negasse qualquer alvo, não necessariamente precisasse ser nele. Enfim, cartas esquisitas. Para fechar o deck, um Cavaleiro do Pesadelo Sereia, para você tirar a Loki da Ibli. E um desse bichinho aqui que pode ser Fênix, tá? Se você tiver Fênix, coloque a Fênix. Eu não tenho a Fênix, estou usando Executor Violento. Skill Lascune, você invoca ficha, você consegue invocar várias fichas, você pode dar buff de ataque, é interessante. Lascune vence alguns jogos, é definitivamente uma skill interessante para esse deck. Mas é isso, esse é o deck, essa foi a explicação. Vamos agora para ver o deck na prática, vamos ver alguns replays agora. Vamos lá, primeiro duelo aqui contra um Yuya, eu não lembro o que esse Yuya tava, tá? Mas eu fui segundo. Vamos lá, vamos ver o deck em ação, o famoso Dual Avatar, vamos ver se esse deck é mesmo, se esse deck é bom. Ah, lembrei agora, esse cara é um Draco Slayer, tá? E aí, minha mão viu essa, mão boa, tá? Seria uma bela mão pro turno 1. Beleza, ele ativa aqui a Confronto Draco. Invoca aqui o Luster. Bota ali o bichinho lá no extra deck. Escala. Escala, vai pendular. Pendulou aqui. Invocou lá. Invocou aqui. Fez o Ignister. O Ignister vai invocar um do deck. E com os dois ele vai fazer uma barata, um Rook, se eu não me engano, né? Steel Swarm Rook. Invocou aqui a barata. A barata é inútil contra o meu deck, que eu faço invocação fusão, então era meio que inútil. Então vamos lá, ele passou com isso. Meu turno, você vai ver o combo agora, tá? Eu ativo a fusão. Com a fusão, eu descarto o Yuri e invoco 3 fichas, que eu enchei meu campo de ficha.
Com 2 fichas, eu faço a fusão vermelha. E com a fusão vermelha e a ficha, eu faço outra fusão vermelha. Porque aí, a minha fusão vermelha, que está agora no campo, ela foi invocada utilizando um monstro de efeito. Ou seja, se ela for destruída, o Yuri volta pra minha mão. E ela também ganha um efeito de dar buff de ataque para os monstros de fusão. É basicamente essas jogadas que vai fazer. Você vai fazer uma fusão utilizando 2 fichas, e depois vai fazer a ficha que sobrou, e depois vai fazer outra fusão utilizando a ficha que sobrou, e essa outra fusão que você fez para fazer uma segunda fusão. E aí ela fica com os efeitos que ela tem quando é invocado utilizando um monstro de efeito, tá? Beleza, ele foi invocado por invocação especial. Eu vou destruir um monstro virado em modo de ataque. Eu destruí o Ignition dele. Agora eu dou Normal Summon do Kokoku. Busco a Trap. E aqui eu tenho 3 interações ainda. Um Book, a magia e a Trap. A Trap é interação por quê? Porque no turno do oponente eu posso ativar a Trap e invocar a fusão que tá lá no cemitério. Que é a fusão vermelha, que quando entra por invocação especial, destrói um monstro em modo de ataque. Então aqui eu tenho várias interações. E eu não dou TK, esse deck dificilmente dá TK. Mas é isso. Passo o turno pro cara. Vamos ver o que o cara vai ter pra fazer. Ele ativa a skill. Ele volta ali a escala, adiciona um bicho. Ele bota a escala. Não, ele ativa, confronta o Draco. Revela ali 2. Bota um, bota outro no extra deck. Aí ele dá normal summon desse bicho aqui. Aí aqui ele poderia fazer Ignista e fazer rank 4. Mas aqui eu já dou a trap. Invoca a fusão. E destrua o bicho em modo de ataque dele. Aí ele não consegue fazer mais nada aqui. Ele passa o turno. E aqui é só finalizar, tá? Dou Last Uni. E finalizo. É basicamente isso as jogadas do Avatar. Essas interações que ele faz, invocar a fusão no turno do oponente, destruir um monstro em modo de ataque. Tem a Quick lá para destruir um monstro de fusão seu, destruir uma carta do oponente. São essas pequenas interações que o deck faz para jogar Yu-Gi-Oh! Tá? Segundo duelo aqui contra o Yami Yugi. Segundo de novo. E eu não lembro que esse Yami Yugi tava pra variar, tá? Ah não, Poder das Trevas era um Mago Negro. E esse duelo aqui foi muito da hora porque eu consigo virar um jogo que tava difícil pra mim, tá? Ele só seta uma carta. Beleza? Meu turno, eu ativo a rota, tá? Busco o Kokoku, o branco, tá? O Kokoku é complicado chamar, falando toda hora, né? Dou normal summon aqui do Yuri e ele já ativa a navegação do mago. Invoca o Mago Negro e Aprendiz. Aprendiz vai buscar o Mago Negro. Vamos lá. Eu dei normal summon do Yuri por quê? Porque eu não tinha uma fusão na mão. Você quer sempre ter a fusão na mão. Pelo menos uma fusão para você começar suas jogadas. Então, normalmente você já tenta acessar ela através do Yuri. Caso você abra com a fusão, você vai valorizar mais a normal summon do Kokoku, porque ela vai buscar uma trap, e trap é a interação no turno do oponente, tá? Mas caso você não abra com fusão, obviamente você tem que fazer o efeito do Yuri pra buscar a fusão. Você tem que dar normal summon dele e gastar sua normal. Aí você não vai ter a normal do Kokoku. Mas beleza, normal summon Yuri, efeito, destrua mesmo, tá muito calor aqui, tá? Adiciona a fusão, e agora sim, fusão, descartando aqui a trap, invocando 3, com 2 aqui eu faço vermelho, e com vermelho e outra ficha, eu faço outro vermelho, e destruo o Mago Negro dele, se eu não me engano. Isso. Seto tudo aqui, lasco Uno, bato e ele tinha outro aprendiz na mão, infelizmente. Eu perco meu monstro, mas como eu fui um monstro fusão, invocando pelo... Mas como era um monstro de fusão, usando um monstro de efeito como fusão, o Yuri, e ele foi destruído, o Yuri ativa efeito cemitério e ele vem pra minha mão. Show, o Yuri na mão, turno do oponente. Ele dá normal summon aqui do Bastão do Mago, vai adicionar aqui o círculo, vai ativar o círculo, vai adicionar a Alma Eterna. Setou a Alma Eterna. Atacou, na fase de batalha dele aqui ativa a trap, invoca a fusão e já papoco a aprendiz dele, tá? Show. Meu turno, ativo o campo, ele ativa uma eterna em resposta, vai invocar um Mago Negro, o campo vai adicionar o Kokoku aqui, e ele vai banir a minha fusão. Beleza, normal summon Yuri, vou gerar uma ficha através do efeito do campo, só que ele nega através da navegação, tá? Ele não faz o... não quer que eu invocasse essa ficha, porque eu ativaria o efeito do Yuri, tributaria a ficha, e aí adicionaria uma magia, tá? Mas ele não quis que eu fizesse isso. Não tem problema. Bati aqui. Show. Turno do cara. Ele de novo dá uma eterna. Invoca mais um Mago Negro. Vai banir mais uma carta minha. Vai banir a setada. Eu dou book no meu bicho aqui, tá? Pra não tomar o dano. Ele agora ativa a Varinha das Maravilhas. Tributa, compra 2 cartas. Invoca Aprendiz. Bateu aqui. Ativa o efeito do Kokoku. Como o monstro do Avatar foi destruído. Eu invoco ele da minha mão. Destruo um monstro do Avatar no campo, o próprio. Invoca a fusão do meu extra deck. Como ela foi invocada por invocação especial, eu posso destruir um monstro em modo de ataque. Destruo o aprendiz dele, mas ele bate aqui com o Mago Negro. Não tem problema. Meu turno, comprei a Quick, tá? Normal summon Kokoku. Ele já dá uma eterna pra banir uma carta minha. Eu puxei aqui a trap. E ele bane o meu próprio Kokoku e ativa o efeito do Bastão do Mago, tributo o Mago Negro dele, pra adicionar o bastão pra mão. Meu bicho banido, mas aqui é o seguinte, eu tenho a trap e eu tenho uma magia rápida. Meu alvo aqui vai ser a Alma Eterna, que se a Alma Eterna sair do campo, destrói todos os monstros dele. Aqui de começo eu já dei
o retorno, tá? Por que eu já dei o retorno? Porque se ele dá uma Eterna já de cara, pra ativar o efeito do círculo e dá alvo na minha Quick, eu não daria pra ativar em resposta à trap pra o monstro estar pra depois ativar a Quick. Minha Quick seria banida antes. Então já invoco o bicho de cara. Não posso destruir, né? Ele invoca o Mago Negro também. Eu pensei que aqui ele iria banir meu monstro, tá? Só que ele baniu o meu campo. Porque aqui ele nem quis fazer nada. Isso aqui foi um erro dele, tá? Porque ele tinha um bastão na mão. Ele podia dar uma summon do bastão e setar, pegar outra alma eterna e setar. Só que ele não quis fazer nada. Eu acho que ele achou que já tava ganho, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí ele tomou na alma eterna. A alma eterna foi destruir e destruiu o campo dele. E aqui eu ainda comprei o campo. E aí foi F pra ele, tá? Porque aqui eu dou efeito, busco o Yuri, dou normal summon do Yuri, invoco a ficha, tributo a ficha, busco uma fusão, ativo a fusão descartando a própria fusão, invoco aqui, uso os dois pra fazer ele, laço Kyune, eu tenho um dano certinho, 1900, mais 2.000, ele tinha 3.900 de ataque, eu já tinha dado 100 de dano nele, né? E é isso, finalizei. E o Mago Negro vacilou, tá? Ele achou que o dele já tava ganho e tomou invertida. Bom, terceiro duelo aqui contra um Yuto, dessa vez como primeiro, tá? E eu tava numa sequência de 4 e ia subir, tá? Nas poucas raras as vezes que eu pego uma sequência com esse deck. Beleza, aqui é o seguinte. Como eu abri com a fusão, eu vou valorizar a normal summon do meu branco, tá? Então não dei normal summon do Yuri. Eu descartei o Yuri pelo custo da fusão pra invocar as 3 fichas. Aqui eu faço o seguinte, eu uso 2 fichas pra invocar o vermelho. E uso o vermelho e uma ficha para invocar o azul. Porque o azul é uma interação de monstros invocado por invocação especial do deck adicional. Então eu deixo ali no campo, porque caso eu precise, eu tenho essa negação. E agora eu dou normal summon do branco, busco a trap, que é mais uma interação, e eu tenho um book, ou seja, 3 interações no turno. Passo pro cara. Normal, ele é um Red Eyes, na verdade, né? Ele ativa aqui a intuição, busca a fusão. Você quer dar normal summon, não sei porque tá com normal summon na cabeça. Ativa a fusão, beleza, trouxe aí. Eu espero esse bicho aqui, que quando ele ataca, você não pode ativar nada, então eu espero ele entrar na fase de batalha. E antes de ele atacar, eu ativo a trap, invoco o vermelho do cemitério e o vermelho destrói a fusão dele, tá? Beleza, vamos lá. Compro aqui o Yuri, do normal summon dele, laço Kyune, pra já dar o buff, como eu tenho 4 monstros no campo, porque eu quero ativar o efeito do Yuri. Aí eu vou destruir o Kokoku, tá? Pra buscar essa magia e ser mais uma interação. Certo ela, bato, eu deixei esse bicho aqui em defesa, porque eu tava tomando algumas afogamento e eu tava com trauma. Acabou que eu bati aqui, mas eu ia tomar 2 livros da luta de qualquer jeito, eu não mataria se tivesse deixado ele em ataque, tá? Show. Ele ativa de novo uma fusão dos olhos vermelhos, dessa vez invoca o Slash, e agora eu ativo a magia rápida, destruindo a minha fusão, o Slash dele, e eu compro uma carta ainda porque eu destruí uma fusão. Compro o book, e agora flipo, do normal summon do Kokoku, busco a trap, que é mais uma interação, e é isso, seta as duas, laço Kyune, e finalizo o jogo. É isso, o deck buscando interação, jogando, o deck dando interação que buscou. E é isso, esse é o do Avatar. Minha câmera desfocou. Aí voltou. Vamos pro próximo replay. Vamos lá, duelinho contra um Shy Obsidian. Que pra variar, eu não lembro do que ele tava. Aqui segundo. Esse Shy Obsidian, se não me engano, era Mirror. Eu não lembro agora. Eu sei que tem um Mirror nesses replays que eu separei, tá? Era um Mirror, tá. Ele descartou aqui um Six Samurai. Beleza? Era um Six Samurai do Avatar. Show. O jogador de Yu-Gi-Oh! É foda, muito criativo. Mas beleza, invocou os dois ali. Usou o Yuri da mão e uma ficha pra invocar esse bicho. E usou as 2 fichas pra invocar o azul, tá? É isso. Meu turno. Ativo aqui a fusão, descartando a trap. Com os 2 aqui eu faço o vermelho. E com o vermelho e a ficha eu faço outro vermelho. E esse cara vai entrar papocando a fusão, tá? Só que aqui ele dá um Bottomless Trap Hole. Vai destruir a minha fusão, mas o efeito não vai ser negado. Eu ainda vou destruir, só que ele dá o efeito aqui, né? Pra destruir ela, não... Porque eu dei alvo aqui, na verdade, né? Eu dei alvo pra destruir aqui. Só que ela ativou o efeito e destruiu ela própria pra deixar esse bicho aqui no campo. Show. Beleza. Ativo agora a minha magia de campo. Busco o Kokoku. Normal summon dele. E vou adicionar a trap pra mão, tá? Seto tudo. Fim do meu turno. Esperar o cara jogar. Ele dá normal summon do Kokoku também. Busca... outra trap. Seta a trap, bate a cabeça aqui e tenta bater. Agora eu dou retorno, invoco a minha fusão que tinha lá, tá? Que eu ainda tinha uma fusão no cemitério, que eu usei ela pra invocar esse. Ela entra em invocação especial e destrói o monstro dele. O monstro dele vai ser destruído, ele vai acionar o Yuri pra mão. Vamos jogando aqui, tá? Meu turno, ele já ativa aqui o retorno. E eu dou book, que eu faço aqui, a jogadinha, tá? Eu dou book no meu bicho. Porque quando esse bicho é invocado por invocação especial, você destrói o monstro em modo de ataque. Meu bicho estando defesa, ele não vai conseguir destruir, obviamente. Ele invoca lá, não destrói nada. Agora eu flipo ele de volta, dou normal summon do meu Yuri. Invoca a ficha pelo efeito do campo. Destruo a ficha
Pra adicionar a magia rápida, é aqui o que eu faço. Eu ativo a magia rápida, destruindo a minha fusão e a dele, comprando a carta, e agora eu ativo a minha trap setada, banindo a minha retorno, pra copiar o efeito, invocar a fusão vermelha, e aqui eu tenho um dano suficiente pra finalizar, tá? Jogadinha boa contra um duelo espelho. E é isso. O deck pelo menos tem consistência. O deck, com as suas cartas, você consegue acessar o deck inteiro, basicamente. Então você consegue buscar essas ferramentas pra situações específicas. O último replay contra o Yuya Sakaki, se eu não me engano era Salamangreat, eu não lembro agora. Ele tava com uma sequência de 2. E aqui eu comecei. E vamos lá, minha mão veio essa. Mão boa, tá? É porque esse deck é bem consistente, tá? Esse deck dificilmente brinca. É uma coisa boa desse deck, que você dificilmente vai brincar. Ganhar jogos é outra coisa. Vai brincar, tu não vai brincar nunca não. Ativo aqui o campo, busco o Yuhi. Ativo a rota, busco um Kokoku. Vou limando o deck, né? Agora ativo aqui a fusão, descarto o Yuhi para invocar as 3 fichas. Com 2 fichas eu faço o vermelho. E com vermelho e uma ficha eu faço o azul. Agora eu dou normal summon Kokoku. Buscando a trap para ter uma interação, né? Eu tenho a interação daqui e a interação da trap. E é isso. Passo o turno pro oponente. Mineração Cinet, descartando uma Warning Point para buscar debug. Normal Summon Debug para adicionar a Fox. E aqui eu pensei, se ele fazer a licengueira, ele já vai ter proteção e destruição. Então eu já vou daqui, tá? Retorno, invoco aqui, papoca a debug dele. Porque se ele tivesse como ruim, aqui pararia o turno dele. Só que ele conseguiu continuar jogando, porque ele tinha Surika na mão. Surika descartou a Fox, se invocou. Gazelle, uma carta foi enviada do cemitério, invoca também. Gazelle vai vir lá, vai dar Foolish do Jaguar. Vai fazer aqui o Link 1, nossa, tá travando pra caralho o emulador. O Link 1 vai buscar o campo, mas beleza, com os dois aqui, vai fazer o Sunlight Wolf. E agora vai dar efeito Jaguar no cemitério, embaralhar a Fox pra invocar o Sunlight Wolf. E ele ia aqui, no caso, reciclar a Gazelle. E reciclou. Por que eu não dei aqui em resposta? Entendi porque eu não neguei o Sunlight Wolf, tá? Entendi agora, beleza. Com esses dois aqui ele faz a Fênix, tá travando demais aí. Ele invocou a Fênix, deu Laskyune e bateu no Kokoku e no... não tinha mais nada aqui porque meu bicho tem 2.000 ataque de defesa e 2.400 de defesa, né? Normal Summon aqui do branco, do Kokoku, ele dá Warning Point, negou o efeito. Show. Seta aqui a trap, Laskyune, vamos pro ataque, tá? Bato aqui, é nóis. Não dou dano porque a Fênix protege monstros, não destruo no caso por batalha, porque a Fênix protege destruição por batalha, monstros conectados, né? Então aqui acabou que me ferrou um pouco. E eu deixei esse bicho aqui em defesa porque essa defesa aqui ele não tá passando, né? Aqui tem uma parede que ele não tá conseguindo passar ainda. Show. Ele ativa aqui Círculo Salamangrande, vai buscar o Plumático. Aí ele vai dar normal summon da Gazelle, vai invocar o Plumático. Ele envia o Falco vai botar a Gazelle pra mão, vai se invocar. Com esses dois aqui ele faz a número 70, eu já nego aqui, tá? Ele dá efeito, eu nego, que ele baniria o meu bicho. Se eu posso negar, eu vou negar, né? Agora ele dá a Gazelle, invoca por invocação especial. Com os dois aqui ele faz o Unicórnio. Só que ele não tinha carta pra descartar. Bateu aqui com a aranha no meu Kokoku. Bateu no Unicórnio no meu azul, tá? O Yuhi vai voltar do cemitério pra mão. E bateu aqui. Limpou meu campo, né? Vamos lá. Perfeita Sync. Campo. Acionei o Yuhi. Normal Summon do Yuhi. Invoco uma ficha. Tributo a ficha. Busco a fusão. Ativo a fusão. Descartando o Yuhi. Invoco 2 fichas. E com os 3 eu faço o level 8, tá? Agora eu ativo a união dos dois avatares, banindo a retorno, para invocar o vermelho do cemitério. O vermelho vai entrar, vai destruir uma carta do monstro em modo de ataque, né? Destruiu aqui o unicórnio. E aqui eu limpo o campo dele do Laskyune. E ele desiste, quer limpar o campo dele, dificilmente ele teria a volta, o extra deck dele já tava pouco. E é isso, vitória contra o Salamangreat. É isso, vocês viram pelo replay que o deck parece bom, né? O deck joga, busca interação, faz fusão, tem uma fusão ali que tem umas interação mínima, né? Isso aqui tem uma interação mínima. Isso aqui com as traps, se combinar isso aqui com as traps, você tem umas terras de interação, o deck tem consistência. Mas por que esse deck não é bom? Eu não sei falar pra você, tá? Mas esse deck, ele trava, eu não sei o que acontece, quer dizer, ele não trava de brincar, tá ligado? Mas você vai perder jogos porque simplesmente o seu deck é pior que o do oponente, ponto. E são várias situações que você perde por causa disso, tá? Embora você busque interações, embora você faça fusões, você às vezes sente dificuldade de passar contra determinados campos que o oponente faz um bicho muito forte, por exemplo. Que o oponente faz um bicho que não pode ser destruído por efeito, que não pode ser alvo. Então, é isso, tá? O deck, ele não é horroroso. Ele consegue jogar um Yu-Gi-Oh! Bom se você se esforçar bastante, mas muito mesmo, você tem que ser muito guerreiro. Acho que você consegue pegar um rei dos jogos com ele. Eu não vou tentar.
Mas essa foi a minha versão, a versão que eu tive mais resultados. Eu tentei outras versões, não consegui. Definitivamente a jogada desse deck eu percebi que é utilizar a trap junto com essa carta aqui pra você ter interação no turno do oponente. Você pode mudar aqui as staples, se você tirar esses 3 looks e botar 3 prisões do gelo, obviamente seu deck vai melhorar, porque aquela carta é roubadíssima pro Duel Links. Então você pode ter resultados melhores se você tirar a staple e botar uma carta melhor, obviamente. Mas de resto é isso, tá? Essa foi a minha visão do deck, foi minha decklist. Eu acho que essa aqui tá uma decklist boa, faz muito sentido ela. E aqui no Star Deck você pode querer rodar uma dessa, mais uma dessa aqui. Isso aqui eu nunca cheguei a invocar 2 dele, no máximo 1. Enfim. Pode mudar isso aqui, botar Fênix, como eu falei, né? Mas é isso, esse é o deck, não é um deck, nossa, que deck. É mais um for fun pra você ter na conta, tá? E é um for fun caro, diferente do Evolzar, do Evolsar, é um for fun bem caro, porque você tem 3 URs de box grande, e essa trap também é o UR de box grande, da mesma box, né? E é um deck muito caro que não vale investimento, simples. É isso. O Evolzar é um deck barato que você monta ali de tabela. Esse aqui não, você tem que ir atrás. E por coincidência eu consegui, eu não fui atrás dessas cartas, elas vieram pra mim. Eu botei o deck, e é isso. Eu tô gravando o vídeo agora e falando pra você não montar esse deck, porque não vale a pena pelo preço, tá? É isso, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se você gostou muito, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Twitter, Instagram aqui na descrição, se quiser virar membro também, só clicar aqui e virar membro, é R$4,99 por mês. Pouquinho pra você, mas vai me ajudar muito, tá? É isso, fui, falou e até mais, falou.